Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Uma das causas apontadas como responsável pelos acidentes nas estradas são motoristas profissionais obrigados a cumprir penosas jornadas de trabalho, o que os leva a dirigir em condições próximas da exaustão. Recentemente foi aprovada uma lei que pretende resolver o problema. Para falar desse assunto está conosco a desembargadora Maria de Lourdes Leiria, do TRT de Santa Catarina. Ela é especialista em Direito do Trabalho, professora e doutora em Direito na Universidade del Museu Social Argentino, em Buenos Aires. Desembargadora Maria de Lourdes, inicialmente, muito obrigado por ter novamente aceitado o nosso convite. Bom, em abril deste ano foi promulgada a Lei 12.619, a que nós nos reportamos na abertura, que regulamenta o trabalho dos motoristas profissionais, estabelecendo aí limites para aqueles que trabalham nas estradas com cargas ou passageiros em condições e jornadas que todos sabemos muitas vezes desumanas e que acabam provocando um sem número de acidentes. A pergunta, o que já dispõe a CLT e a Constituição Federal já não seria suficiente para garantir condições de trabalho dignas a esses trabalhadores? Esses trabalhadores, eles na verdade, eles não tinham controle de jornada. A Lei 12.619, ela veio regular tanto a jornada trabalhada por desses trabalhadores, ela regula a profissão do motorista profissional e também o tempo de direção. Então eles passam de trabalhador externo, que eram irregulados pelo artigo 62, inciso 1 da CLT, a trabalhadores com jornada regulada. Essa é a grande inovação dessa legislação. Tá certo. E um dos maiores problemas dos motoristas rodoviários, como nós mencionamos na pergunta inicial, são justamente as excessivas jornadas de trabalho em razão dos prazos sempre apertados, prazos exíguos para cumprimento de percursos extensos. Bom, a nova lei diz que a jornada de trabalho e o tempo de direção devem ser controlados de maneira fidedigna pelo empregador. Mas isso já não era uma obrigação de todo empregador? O que muda nesse caso? O que muda é que eles não tinham essa jornada controlada, né? O que era considerado, eles trabalhavam além da jornada, porque tinham que cumprir essas longas metas, viagens longas, mas era ônus deles, desses profissionais, fazerem essa prova em juízo. Eles tinham que provar que tinham uma jornada controlada e aí que excediam a jornada e aí postulando então hora extra. Agora não passa a ser obrigação do empregador controlar tanto essa jornada quanto o tempo de direção. O tempo de direção é o tempo que ele estaria com o veículo em movimento desde o início da viagem. Certo? Ele não pode passar 4 horas ininterrupto, ele tem que ter um descanso de 30 minutos. E isso tem que ser controlado, porque tem previsão também no Código de Trânsito. Bom, a lei diz que será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, sim, excluídos os intervalos para refeição, para repouso, espera e descanso. Bom, se ele está em viagem interestadual, que vai durar, por exemplo, uma semana, longe de casa, da família, longe da sua vida normal, digamos assim, ele não está, na verdade, à disposição da empresa? Nem todo o tempo, né? Já todo trabalhador, quando ele está em intervalo intra-jornada, quando ele está em intervalo interjornada, que é aquele repouso diário de 11 horas, ele não está à disposição. O motorista ele tem uma peculiaridade diferente, porque ele está longe da sua cidade e da sua sede, então pode parecer que ele estaria todo o tempo à disposição, mas não estará. E o legislador aí ele já excluiu o tempo de repouso, que seria o repouso diário de 11 horas, que é o intervalo interjornada que ele determinou de repouso diário, o repouso para alimentação, que seria o intervalo de 1 hora, que ainda o legislador disse que talvez diz o mínimo de 1 hora, mas não fixou um tempo maior. Então eu já entendo que é só 1 hora mesmo, não pode exigir dar um intervalo interjornada maior. E ainda o tempo de descanso, que seria esse descanso de 30 minutos, a cada 4 horas de direção, que também não está computado na jornada, e que esse intervalo vai poder coincidir ou não com esse intervalo para alimentação. Então ele pode, no intervalo para alimentação, ele já vai interromper as 4 horas, né? Ou se ele não fizer ao mesmo tempo, ele vai ter o intervalo para alimentação, e daí depois vai ter esse intervalo, então seria mais meia hora, que ele também não estaria à disposição. E ainda o tempo de espera. Esse tempo de espera seria aquele tempo que ele está aguardando carga, descarga, em fila de alfândega, fiscalização.
que claro, esse é um tempo que ele estaria à disposição se o legislador não tivesse excepcionado. Porque motorista, isso faz parte da rotina dele, né? Ficar guardando carga e descarga. O legislador diz que isso não vai ser computado na jornada. Bom, segundo a lei, será assegurado ao motorista profissional intervalo de repouso diário de 11 horas, a cada 24 horas. Esta conta permite uma jornada diária, ainda que eventual, então, de 13 horas. Se o limite constitucional é de 8 mais 2 diárias, esse dispositivo, na sua visão, não parece inconstitucional? Não, porque o que o legislador está aí a limitar é o intervalo, o tempo de intervalo, né? Não o tempo de trabalho. Ele terá uma jornada de 8 horas. Nesse dispositivo ele está a dizer que ele tem o mínimo de 11 horas de intervalo. O que não significa que as outras horas que sobram das 24 ele estaria trabalhando. Ele tem direito a uma jornada de 8, que pode ser prorrogada em 2 horas, 10 horas, mas ainda ele teria intervalo para alimentação, o intervalo esse para descanso, né? E ainda um tempo que ele poderia dispor, né? Livremente. O que a senhora tem acompanhado a respeito da repercussão da Lei 12.619? Ela foi bem recebida por esse conjunto de trabalhadores, até pelos empregadores que atuam no ramo, ou ainda há muita controvérsia? Eu acredito que vai começar, as controvérsias vão começar justamente a partir do momento que essa lei ainda não entrou em vigor, né? Sim. Essa lei ela vai entrar em vigor 45 dias após a publicação, porque ela tinha uma vigência imediata e foi vetado. Então a vigência dela, na verdade, começa 14 de junho, que é 45 dias após a publicação, que foi dia 30 de abril. Certo. Então, a partir dessa data, claro que já tem muita gente, os sindicatos, já estão os trabalhadores e os empregadores vendo como que vão cumprir ou até descumprir, né, Vanderlei? Porque cada lei que vem, vamos cumprir aqui, o legislador dá uma brechinha, já vamos tentar aproveitar esse ou esse. Então, eu entendo que haverá muito debate ainda a respeito dessa lei, porque ela cria muita situação, traz muita situação nova, tempo de espera, tempo de reserva, que embora já tivesse na lei do aeronauta, né, ela remunera diferente, ele não está à disposição, ele está em casa, nesse caso ele está dentro do ônibus, por acaso. Tem uma série de coisas. Esse tempo de espera não é remunerado, é indenizado. Então ela traz muitas novidades assim. Pois é, e nós já estamos então dando a nossa contribuição para esse debate. É verdade. Mas, desembargadora, nós precisamos chamar o nosso primeiro intervalo, nós voltamos em seguida. É só um instante.